Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho nós vamos estar começando o culto familiar a partir daqui da nossa casa, com acompanhamento de todos vocês aí da sua, tá bom? Lica, levanta um pouquinho e chega um pouquinho para cá aqui e senta. Lulu, vamos lá? Vamos comentar a turma, vamos dando boa noite, porque já tem gente conectada, viu? Boa noite, meus amados. Que bom, muito bom ter vocês conosco, para juntos cultuarmos, adorarmos ao Senhor, sermos edificados. Pela manhã já tivemos um estudo tão maravilhoso, tão edificante, né? E eu tenho certeza que Deus há de falar aos nossos corações nesta noite. Que Deus abençoe muito sua vida, sua família, seus corações, e que nós possamos aí sermos edificados pelo poder transformador e regenerador do nosso Deus. Loide, amada, consigo te ver daqui de longe. Daqui a pouquinho estão aparecendo para mim aqui. Vamos começar cantando. Aí eu vou cumprimentando vocês nominalmente, tá bom? Senhor Jesus, eu já não quero ser igual. Nós estudamos que nós precisamos estar em constante crescimento espiritual. E a nossa vida, meus amados, precisa ser melhor cada dia. E para isso nós precisamos buscar de Deus a renovação, a transformação, a regeneração. E precisamos pedir a Ele: Senhor, tenha misericórdia de mim, renova-me, ouve a minha oração. Renova-me, Senhor Jesus. Quero ser igual. Renova-me. Boa noite, Laís. Bem-vinda. Joaninha, boa noite. Boa noite, Lisbeth. Deus abençoe vocês que já estão conectados aí com a gente, tá? Porque tudo que há dentro de mim. Noel, boa noite. Vinda, Elaine. Ariane, boa noite. Senhor, porque tudo, segura só um minutinho, dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Ouve a minha oração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Se tudo, Senhor, necessita mais de ti. Eu necessito do Senhor, necessita mais de ti. Muito bem. Bom, eu já cumprimentei Lisbeth, já cumprimentei o Noel, cumprimentei. Quem você cumprimentou, amor? Luana, querida, seja bem-vinda. Luana, boa noite. Bruno e a Dudinha, que a tia tá com saudade, com muita saudade. Joaninha. Frester acabou de já entrar. Cumprimentei. Frester. Seja bem-vindo. É porque a Lilica tá anotando o nome de vocês aqui, tá bom? O Frester tem a família dele lá, que na minha Bíblia eu tenho aqui. O nome eu vou passar daqui a pouquinho, viu, Frester? Já eu digo pelo nome aí a turma aí, tá bom? Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é para mim? Ele é tudo. Deus é tudo na nossa vida, né, meus amados? Frester, Francislene, não é? Francislene, Yasmin e Malu.
boa noite, viu? A Bruna, tem também o maridão lá, a Luana e o Bruno. Nossa, e a Dudinha. Luana, Bruno e Dudinha. Ok, vamos lá então. Nas estrelas vejo a sua mão. Vamos cantar? O Carlos colocou pra gente nos comentários, pra todo mundo acompanhar. Vamos juntos? Agora! Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, Pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi, descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Sinto seu cuidar, caminhar, tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti. Hilda, boa noite, Hilda e Egídio. Boa noite, Paulinha, Hilda e Egídio. Boa noite, presbítero Nilson, Vânia, Júlia, Isa. Boa noite. Hilda e Egídio. Hilda, lado está. Seu cuidar, sinto seu cuidar. Paulinha, caminhar. Presbítero Nilson e Vânia. Aleluia, aleluia, Jesus pra mim. Boa noite, Fabiola, como vai, minha irmã? Tudo bem? Dona Zilda já tá ali, Frester também, Maria Xavier, boa noite, querida. Minha filha, você vai ter que ser mais rápida aí, viu? Fabiola, Maria Xavier. Senhor, te quero. Vamos lá, enquanto a Lilica se organiza aqui, porque a Lilica tá meio atrasada. Vamos lá. Maria Xavier, falei, Sidoca. Vamos lá, povo. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio, Dona Dulce, seu Nilson, boa noite. Seu Nilson, põe do ladinho aqui, ó. Seu Nilson. Toda hora espero em ti, vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Ruth, minha prima, Deus abençoe. Te quero. Ruth, se houver mais alguém do seu lado, passa o nome pra gente poder anotar aqui, tá bom? Mas quero escutar-te. Eu quero ver, Senhor, te quero
Para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero ver, Senhor, te quero mais. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero. Rodrigo, boa noite. Jane, sejam bem-vindos. Deus os abençoe. Tua face, o Cleiton, filho da minha prima Ruth. Boa noite, Cleiton. Júnior e Ângela, Deus os abençoe. E tem também as filhas, As né? meninas, as duas lindas princesas. Do casal, Deus abençoe. Cleiton, Muito bem-vindos. Rodrigo e Jane, já aqui, ó. E Jane, põe aqui a esposa dele, tá bom? Isso. Júnior e Ângela e filhas. E o Cleiton. Agora, gente, não dá mais para eu ficar aqui parando com a minha filha. A Caris, ajuda aí, por favor. Eu vou seguindo aqui, nós vamos seguindo, fazendo uma oração inicial. Hoje nós estamos um pouco atrasados, 10 minutinhos aí. Descontem no final, por favor, tá bom? Porque a preparação hoje foi meio corrida aqui em casa. Vamos falar com Deus, irmãos, aí onde você está, de Bíblia na mão, novo cântico se tiver. Vamos agora quietar a nossa alma, porque o dia deve ter sido bastante agitado para muita gente, não é? Infelizmente o domingo poderia ser e precisaria ser aquele dia bem calmo, sereno e tranquilo, mas nem sempre é assim. Às vezes há muita agitação e eu sei que não depende de nós, não é? Há situações que fogem à nossa alçada e ao nosso controle, mas nesse momento, então está sob a nossa responsabilidade acalmar o coração, tranquilizar a alma para que nós possamos nos dirigir ao nosso Deus. Então vamos fazer isso agora orando. Mais uma vez convido, incline sua cabeça e nós falaremos com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela noite que o Senhor nos dá e por mais uma chance, mais uma oportunidade para poder falar com o Senhor, para te prestar culto, para te louvar, para glorificar o teu nome. Obrigado a Deus pela oportunidade que nos concedes aqui e aos irmãos que estão nas suas casas, seus lares, distantes de nós é verdade, mas aqui no nosso coração, dentro do nosso lar, neste momento, participando conosco deste culto doméstico que a Ti é prestado a Deus e que todos da igreja têm a oportunidade de fazer também. Que o Senhor receba o nosso louvor, nossas orações, ó Deus, que o Senhor nos fale através da Tua palavra, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Amém. Muito bem, vamos em frente. Próximo passo, há um hino aí, meus irmãos, que é o hino de número 376, que nós vamos cantar. Eu sei que nós saímos da Semana da Pátria, que foi a semana passada, mas nunca é demais orar pela pátria. E o hino é uma oração pelo país. É o que nós vamos fazer agora, hino 376 do novo cântico, Intercessão pela Pátria, ok? Sempre é um momento, né, para intercedermos por nossa pátria. Eu vi que tinha uma campanha para a gente orar 5 minutos, 7 minutos, uma coisa assim, pelo nosso país. Mas a gente precisa orar muito mais do que isso, né? Interceder pelos nossos governantes, nosso presidente. E é o que esse hino fala.
Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos interna paz, governo bom, capaz de dar que satisfaz, sorte feliz. Confiamos só em Ti, vem dominar aqui, ó Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o Teu mandar, por justas leis. Ao presidente, ó Deus, inspira lá dos céus o Teu temor, que possa bem cumprir o seu mandato e ouvir de todo o povo aqui real louvor. A nossa pátria tem sustento e todo bem de Ti, Senhor. Aos pobres dá comer, aos ricos faz viver, como convém viver em mútuo amor. Do crime rebelião concede a proteção que é divinal. Guarda-nos bem, Senhor, de guerras e temor, ser nosso defensor, desvia o mal. Poder supremo tens, depara os altos bens da salvação. Brilha benigna luz que o Teu louvor produz. Reine o Senhor Jesus sobre a nação. Linda, linda, lindíssima oração. Nós agora, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus no Salmo, cadê o Salmo 86, de 1 a 17. Vamos fazer uma leitura responsiva. Salmo 86, de 1 a 17, todo o Salmo, viu, irmãos? Então, a gente já falei, escolhe o Salmo, está muito fácil. Você abre a Bíblia, vai ao meio da Bíblia, e aí então você encontra o livro dos Salmos, abre no capítulo 87, e aí se prepare... Salmo 86. 86. Se prepara para ler comigo, por favor. Eu lerei então os versículos ímpares e vocês lerão os versículos pares. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o Teu servo que em Ti confia. Só um minutinho. Tá faltando, só tem mais uma Bíblia aqui? Então tá bom, vamos em frente. Versículo 3. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a Ti clamo de contínuo. Alegra a alma do Teu servo, porque a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Leia com a Caris, minha filha, por favor. Pois Tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que Te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a Ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a Ti, Senhor, e nada existe que se compare às Tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de Ti, Senhor, e glorificarão o Teu nome.
Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Que Deus abençoe, meus irmãos, sua palavra lida neste momento. Próximo passo aí, hoje a liturgia está nas mãos da minha esposa, então eu estou aqui. Vamos lá. Nós vamos ao versículo da semana, né? Que nós... Só um te amor. Boa noite, Osmar, Ângela, Cíndila. Deus abençoe vocês que acabam de chegar. Eu não vi a Lídia e o Garmo, você viu? Bem-vindo. Não, eu tô sem o celular. O celular tá com a liturgia. Ok. Então, amados, vamos falar o nosso versículo da semana. Hoje pela manhã nós já tivemos esse privilégio de ler o capítulo todo e nós aprendemos tantas coisas, vimos tantas exortações para as nossas vidas, né? Tantos ensinamentos profundos que nos ensina a buscar em Deus, confiar no Senhor, nos desviarmos da aparência do mal, não seguir aquilo que está dentro do nosso coração, que é corrupto, que é mal, que se inclina para o mal. Mas nós precisamos temer ao Senhor e buscá-lo cada dia mais. Vamos lá então? Provérbios, capítulo 3, versículo 7, ok? Provérbios 3, 7. Vamos falar juntos? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3, 7. Mais uma vez, então. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. 3 grandes lições aí que nos ajudam a viver uma vida feliz, uma vida aí solidificada na palavra do nosso Deus, viver uma vida de paz, temendo ao Senhor, nos apartando do mal, não confiando aqui, né? Mas buscando aqui a base para a nossa vida. É o que eu desejo para todos nós. E para a semana que vem, eu não vou ler agora por causa do nosso tempo, que é mais curto. Eu só vou pedir para a Caris colocar novamente. A Fabíola pôs para mim de manhã, né? Para a semana que vem, o nosso versículo ficará em 1 de João, então é lá no finalzinho da Bíblia, tá? Então começa lá Apocalipse, Judas, aí 3ª, 2ª e 1 de João. 1 de João, capítulo 4, versículo 8. Nós vamos meditar essa semana sobre o amor verdadeiro. Será que a gente conhece a Deus de fato e de verdade? Então, é o que nós meditaremos. Meu irmão, o presbítero Nilson colocou, eu só li depois, mas aí o estrago já estava feito, cantando com o microfone na lapela. Meus irmãos, se não avisar, lá no comecinho, e aí eu sei que ele avisou, mas aqui a coisa está meio... A equipe aqui é grande, mas o sistema operacional não funciona 100% não. Ok? Odair, Salete, boa noite. Noêmia, Esdras, um abração do seu Lutero, Dona Nair. Deus abençoe. Vamos cantar então, Bem Mais Que as Forças. Apenas esse, e eu vou encurtar a liturgia hoje, amor, por causa do nosso horário. Cantar o trabalho também. Então vamos cantar o trabalho também. Então vamos cantar esses dois. Né? Esses dois. Esses irmãos vão ter um pouquinho de paciência. E aí eu quero lembrar os irmãos o seguinte, que eu cantaria mais um hino depois, que no culto é o que a gente normalmente faz, mas eu queria lembrá-los que na sexta-feira última, o conselho da nossa igreja esteve reunido e em toda reunião nós recebemos da tesouraria da igreja os seus balancetes
E quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, é óbvio, e aos irmãos que têm sido fiéis na sua contribuição e para manter a obra, manter o trabalho do Senhor. E nós também decidimos, meus irmãos, vamos fazer um pequeno investimento, não sabemos ainda quanto, esperamos que seja pouco, mas temos que trabalhar, porque a partir do domingo que vem, com a graça de Deus, estaremos reunidos presencialmente na escola dominical, no culto à noite. E nós precisamos melhorar na igreja as transmissões. Se aqui em casa o negócio já é meio complicado, na igreja fica mais difícil ainda, não é? Então nós faremos isto com a graça de Deus, ok? Vamos lá. Esse cântico ele é muito lindo porque ele fala por amor. Se não fosse o amor de Deus nas nossas vidas, nós não seríamos nada, mas esse amor nos alcançou. Dona Luzia Fabiola está recolhida, ela está orando, viu? Ela estava com um pouco de enxaqueca. Tá aí reclamando de uma dorzinha aqui, outra ali, mas é coisa da vaidade, né? Vaidade, ou então de umidade, né? Umidade avançando. Tá tudo bem, tudo em paz. Música e a outra, vamos fazer uma oração de intercessão e gratidão ao mesmo tempo. Intercessão porque nós temos irmãos aí que estão gripados, viu, gente? Aí quando a gente fala de gripe já logo todo mundo fica assustado, mas por enquanto é só gripe mesmo, né, Dona Dulce? Dona Dulce que o diga aí, está se tratando, recuperando, estamos acompanhando. Seu Nilson, fica firme aí do lado dela aí, viu, tá bom? E a Dona Dulce está conosco aqui no culto. E também nós tivemos aí a Laís, que também pegou uma gripezinha e tal. Agora pegou gripe, tem que fazer o teste da Covid, não tem jeito, gente, porque a gente nunca sabe. A Dona Dulce já fez, está tudo bem. Agora a Laís vai fazer e nós vamos orar para que tudo fique bem com ela também, não é? A boa notícia, grande boa notícia, é o que nosso irmão presbítero Bonora, na quarta-feira, foi internado por causa da Covid-19. E na sexta-feira, bom, aí eu avisei os irmãos presbíteros para nós orarmos e
tenho falado e vou falar sempre aqui, meus irmãos, que nós temos procurado poupar a igreja de desgastes desnecessários, porque tem muita informação sobre coronavírus, sobre gente partindo para a eternidade e etc e tal, então isso tudo desgasta e muito. Então, quando a gente fica sabendo, a gente ora, o pastor está cuidando aqui, conversa com os presbíteros que comigo pastoreiam a igreja e, havendo necessidade, nós informamos os irmãos, que é como nós estamos fazendo agora. Falamos sobre o Guilherme, a Damares, falamos sobre a dona Elô, falamos agora sobre o seu Bonora, que na sexta-feira a Maria, sua filha, mandou um áudio muito feliz, dizendo: pai, o pastor, dizendo: pastor, meu pai já recebeu a alta, viu? Eu fiquei muito feliz e agora então notifico a igreja, informo os irmãos que é motivo de nós orarmos, dando graças ao nosso Deus. Orar pelos irmãos que estão aí enfermos, é claro, e agradecer por aqueles que Deus tem cuidado e tratado. É o nosso caso, inclusive, não é? Com a graça e misericórdia de Deus, estaremos juntos no próximo domingo. E pelos aniversariantes da semana também. Isso, eu cumprimentei a Sandra, não, né? Oi, Sandra, boa noite. Estava sentindo sua falta, minha irmã. Espero que vocês também estejam muito bem, tá bom? E vamos agradecer pela a vida do Gustavo, que hoje completa mais um aninho de vida, não é? Vamos orar também pela Josmari, que durante a semana completará, pela graça de Deus, mais um aninho de vida, e pelo pequeno Pierre, que está lá em Curitiba. Estou sentindo falta da família aqui nas nossas lives, mas, dado momento, eles devem aparecer mais do que na live, né? Espero vê-los pessoalmente para podermos matar a saudade aí da família. E no dia 17, a Fabíola e o seu Antenor também completam aí 43 anos de casados. Vamos agradecer a Deus e rogar pelo casal e também. E tem um irmão dela que vai aniversariar, não é? Eu não lembro o nome dele agora. Não. Mas depois a gente lembra, tá bom? Então vamos orar, gente. Depois a gente canta aí o Não Tenha Sobre Ti, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, obrigado, tanta coisa nós falamos aqui, Senhor, e Tu conheces muito bem, melhor do que qualquer um de nós. O Senhor conhece a vida da dona Dulce, que esteve aí, ó Deus, está tratando de uma gripe forte. Graças a Deus, graças ao Senhor, não houve nenhuma constatação, ó Deus, de contágio do coronavírus. Glorificado seja o Teu nome, Senhor Deus, pela recuperação do Teu servo presbítero Bonora, que depois, ó Deus, de acompanhar a sua esposa, ficou um tempo, Senhor, aí tranquilo e foi acometido pelo coronavírus também, mas já está em casa. Exaltamos o Teu nome pela sua recuperação. Aproveitamos, Senhor Deus, para rogar pelos demais que estão enfermos. E oramos, ó Deus, agradecidos também pela nossa recuperação aqui, da Márcia, minha, dos demais irmãos, ó Deus, que tem tido contato com este convidado indesejável. Mas, ó Deus, bate a porta e entra sem pedir licença. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, nos abençoe. Obrigado por nos sustentar, ó Deus, e nos dar recuperação. Seja com aqueles, ó Deus, que estão livres, ó Deus, deste contágio. O Senhor tenha misericórdia, sustente a todos, para que a igreja, de cabeça erguida, seja preparada para enfrentar o que for preciso. Nós também agradecemos pelos recursos que o Senhor dá à igreja, ó Deus, para se manter, pelos dízimos, pelas ofertas, porque nós temos atravessado um período difícil, mas não sem recursos para manter a Tua obra. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos pelo aniversário do Teu servo Gustavo, que ocorre hoje. Mais um ano de vida concedido à sua pessoa. Deus, é uma alegria, não só para ele, é uma alegria para Fátima, sua companheira, Deus, de muitos anos. É uma alegria para a família, é uma alegria para a igreja, uma alegria para todos nós. Obrigado também pela vida da Josi, que nesta semana deve completar também mais um ano de vida, segundo a Tua vontade. Obrigado, Senhor, pela vida do pequeno Pierre. Abençoa, ó Deus, onde quer que esteja, juntamente com o Paulinho, com a Kátia, com o Diego, seja com esta família, a fim de que permaneçam com os passos firmes, olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Olha para a Fabíola, seu esposo, Antonino, a Deus, Antenor, né? Que a Deus, o Senhor,
lhes conceda, ó Deus, uma união firme, fundamentada, Senhor Deus, na rocha, e que sirva de exemplo para muitos outros casais. E abençoe também a sua irmã, o seu irmão, melhor dizendo, por quem ela pediu, que completará também mais um ano de vida esta semana. O Senhor conhece, está nas tuas mãos. Tudo isto, Senhor, nós colocamos aos teus pés de coração verdadeiramente agradecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É meu, somente meu. É a Hebe, ela está aqui, né? Todo o trabalho e o nosso trabalho. E o Marcelino, não precisa não estar aí, não, minha filha. É descansar nas mãos do nosso Deus. E às vezes fica tão difícil, mas por quê? Porque a gente não confia de coração. A gente quer dar o jeitinho humano. Licença, viu, amor? Então a Febíola está esclarecendo que a Hebe e o Marcelino são seus irmãos, fazem aniversário no dia 17, no mesmo dia. Olha, muito que legal! Bem. É isso aí. No mesmo dia que fazem aniversário de casamento. Que legal! Isso aí, legal. Vamos lá. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Nosso trabalho é descansar na providência de Deus, na certeza de que Ele há de nos ajudar a vencer os obstáculos da vida. Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora passar para aquele momento em que nós vamos refletir na palavra de Deus. Então eu vou me organizar aqui, vou me locomover, vou pedir licença a vocês, virar a câmera lá para a mesa para ficar mais fácil. As meninas terão a oportunidade de despedir de vocês já e sairão para o culto, onde elas terão um aprendizado na sua linguagem. Adeus. Não, adeus não, até logo, né, minha filha? Até breve, até já, se Deus quiser. Adeus, parece que eu vou morrer, né? Então, e eu não, espero que não, né, minha filha? Espero que isso demore um tempo ainda, né? E deem tchau pra turma aí, por favor. Adeus. Lica, só um minutinho, tô organizando aqui, mas é que a Lulu tá com pressa, né? Ok, eu vou virar aqui pro meu lado, me acomodar aqui, no meu cantinho. Vou arrumar aqui os estúdios, aqui atrás de mim. Hoje tá meio complicado aqui, viu, gente? Mas vamos nos organizando aqui, tá bom? Ora, presbítero Nilson, agora é que você vai ouvir só minha voz, agora não tem jeito, meu irmão. Mas o meu amor tá do meu ladinho aqui, tá? Se precisar de um socorro, é só falar que ela aí vai... Aí, ó, já tá ajudando, né? Assim, né? Isso. Obrigado, amor. Muito obrigado.
Próxima reunião do conselho, eu já sei que eu vou pedir um assistente de live na casa pastoral. Será que eu consigo a aprovação? Aí eu começar trazendo o presbítero Nilson, só para fazer um teste, para ver se dá certo. Aí de repente, quem sabe, né? Aí nas lives aqui em casa vem o presbítero Nilson, a Vânia. A gente vai intercalando aí, olha que beleza. Maravilha. Vamos lá, gente. Vou colocar para oscilar aqui a climatização do ar, porque eu sinto muito calor, não é? Amor, eu acho que isso aqui era para ter ido junto aqui, olha, com as meninas lá. Pessoal, é o seguinte, a folha, amor, a folha que a Lilica anotou os nomes, deixa... Ok, muito bem. Meus irmãos, esta noite, na verdade, esta tarde, né? Estive aí refletindo sobre o assunto que nós íamos tratar agora à noite com vocês, sabe? E de manhã nós estivemos falando sobre o rei Acabe, a última batalha do rei Acabe e o final triste que ele teve, não é? Falando, na verdade, quem adquiriu proeminência naquela história lá foi o grande profeta Micaías, tá? Então, eu recomendo os irmãos que não tiveram oportunidade de acompanhar aí, depois, amanhã, né? Já que amanhã não tem live, aproveita o tempinho que você tiver aí e abre lá a gravação, que eu já mandei para o grupo da igreja, está no YouTube, a gente tem um canal lá, viu, gente? Procura lá Igreja Presbiteriana Aliança. Você vai achar todos os vídeos que nós temos gravados aí, de reunião de oração, de estudo bíblico, de culto, de escola dominical, viu? Aproveita, vou dar uma de youtuber, né? Você aproveita, se inscreve no nosso canal, você dá um like, aí que maravilha. E aí devagarinho nós vamos construindo, aí amor, tô tentando aí, mas a cadeira acho que tá puxando... É que tem que colocar a cortina atrás da cadeira, ela está em frente à cadeira. Não, agora melhorou, né? Tem que olhar, ficar de olho no estúdio, né, gente? Ó, então vou repetir, ó. A Fabiola tá elogiando o estúdio, tá lindo. Obrigado, Fabiola, obrigado. Então, gente, é o seguinte, a igreja tem, então, lá, tem um canal que tem, assim, nome de Igreja... não é o canal, tem o canal também, mas olha, eu vou depois, esses vídeos todos, vou passar para o canal da igreja. Tem o meu canal particular, vocês digitam lá, Marcos Martins Dias, e aí vai aparecer aquele monte de vídeo com o nome de Igreja Aliança, outros com os temas de assuntos que nós tratamos aqui, então dá o seu like lá. Depois, aí a gente transfere tudo isso para o canal da igreja, tá bom? Então, como eu estava dizendo, hoje à tarde estive pensando qual seria o assunto a ser abordado na noite de hoje. Meus irmãos, já fizemos uma leve menção aqui, dado momento, sobre família. E hoje eu gostaria de retornar a esse assunto. Porque a época não é fácil, né? A época não é fácil. E as dificuldades, elas se multiplicam, né? Então é importante que a igreja, que nós estejamos sendo sustentados pela palavra de Deus individualmente e mantenhamos a paz nos nossos lares, força para poder enfrentar o contexto que nós estamos vivendo aí, tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, sobre família. É um assunto amplo, é um assunto complexo, é um assunto interessante e que, dentre outras coisas, não pode ser esgotado. Por que não pode ser esgotado? Quem é que sabe tudo sobre família? Ninguém. Não que não se possa saber. Lloyd, boa noite, Lloyd. Acabou de entrar a Lloyd aí. Gabriel Mendes, boa noite. Família, Deus abençoe vocês, tá? Então, vamos ver o texto bíblico já, porque aí vocês... eu vou ler o texto depois, no finalzinho da introdução, que é melhor. Então, a última pergunta que eu fiz é quem sabe tudo sobre família. Ninguém sabe tudo sobre família. A gente sabe muitas coisas sobre família.
Agora, a Escritura, a Bíblia, certamente fornece todas e claras diretrizes relacionadas à família. Apesar disto, as nossas famílias seguem driblando problemas, vivendo tempos de refrigério, não é? Por que eu chamo de tempos de refrigério? Tempos de muitas alegrias, como o nascimento de um filho, espetacular, não é? Um dos momentos mais extraordinários na vida de uma família é o nascimento de uma criança. É sempre uma grande emoção. Ah, mas os casais não podem ter filhos. Quando você adota, a emoção, imagino eu, deve ser a mesma. Não é? É uma nova alegria, é um novo fôlego, é vida que se leva para dentro de casa. O choro de uma criança é uma coisa linda. Não é? Então, meus irmãos, o nascimento de uma criança é a formação profissional de um filho. Esse mesmo bebezinho que você viu chorar, você ajudou a crescer, e aí num dado momento se formou, e aí você foi junto lá com ele participar da sua diplomação. Maravilha! Casamento. Não é? E tantas outras conquistas que a família toda experimenta durante o seu desenvolvimento após a formação da família. Então formou-se a família e agora vai se conquistando um monte de coisas. Por outro lado, existem os desafios que são semelhantes em todos os lugares. Eles podem ser mais ou menos intensos. Depende do tamanho da família e das bases que a sustentam. Eu estou dizendo aqui que tudo se multiplica com o número dos que integram o lar e os impactos e resultados das suas experiências são reflexo de onde estão firmadas as suas bases. Simples. Uma família que tenha 3 pessoas, elas terão os mesmos problemas de uma família que tem uma dúzia. Só que aí você vai ter que multiplicar por 12, não é verdade? Então aquilo que era multiplicado por 3 vai se multiplicar em 12. Mas são sempre problemas semelhantes. Entretanto, todos eles serão suportados e enfrentados com a mesma coragem, com a mesma disposição, desde que essas famílias estejam baseadas e sustentadas na rocha. E rocha aqui entenda-se por palavra de Deus. Que a família é uma instituição divina e humana, não é? Então Deus instituiu a família e colocou-a sobre a rocha. Muito bem. Então, quem de nós, pergunto aqui, não conhece a antiga história que envolveu a primeira família do mundo? Primeira. Talvez, e eu aqui estou me referindo a Adão, Eva, e quais foram os 2 primeiros filhos? Caim e Abel. Creio que aqui é um bom momento para abrir lá no texto, que nós vamos usar por base da nossa meditação, que está em Gênesis 4, de 1 a 16. Abram aí, primeiro livro da Bíblia, fácil, e vamos ler juntos. Gênesis 4, de 1 a 16. Vamos ler, inicialmente vamos ler de 1 a 7, ok? Coabitou o homem, abriu aí, Gênesis 4, de 1 a 7. Vamos lá. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, ajuda-nos na compreensão da tua palavra e faz-nos guardá-la no nosso coração.
nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite aí, quem chegou depois, falei, não Maria de Jesus, a Vânia, não havia cumprimentado a Vânia não é Vânia? O Lafayette também não cumprimentei, esposo da Joaninha. Um abraço aí, viu, Lafayette, para você, tá bom? Então, esta é a família, esta é uma história clássica que todo mundo conhece, não é? Talvez o foco varie aí, dependendo do ponto de vista, né, que se pretende enfatizar, mas não muda os fatos que aconteceram nesta ocasião do texto que nós acabamos de ler. Então, desse modo, a partir do texto de Gênesis 4, texto muito explorado, inclusive na educação dada às nossas crianças em termos eclesiásticos, né? Infelizmente, você pode perguntar para muita criança que não frequenta igreja e elas não saberão responder sobre a primeira família, não saberão responder sobre quem foi Caim ou quem foi Abel. O cenário é o seguinte aqui. Adão e Eva já não estavam mais no jardim. Amor, eu vou precisar da sua ajuda em leitura de alguns textos. Se você puder chegar mais perto, eu agradeço, tá bom? Adão e Eva já não estavam mais no jardim onde Deus havia formado com todo o restante da criação. Então, Deus formou homem e mulher no jardim que ele criou juntamente com todo o universo. Apesar de terem sido expulsos de lá, Deus não privou este casal de ter filhos e filhas. Não. Na verdade, Deus diz, o texto vai dizer depois que Abel morre, que eles tiveram, Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Viu? Caim e Abel foram os primogênitos, vamos dizer assim, ou os primeiros de muitos filhos. Isso resolve de uma vez aquela infantil pergunta, com quem que Caim casou? Ora, a resposta é muito óbvia. Então, hoje para nós é uma situação desnecessária. Como Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e esses filhos cresceram e aquele povo vivia muito, e muito para valer, então Caim teve tempo suficiente para casar com um parente, é óbvio, né? Um parente. Sem os transtornos e os problemas que geram hoje, não é, um casamento consanguíneo, não é? Então não há necessidade disso. Deus, de algum modo, providenciou que isso não acontecesse naquela ocasião para favorecer a multiplicação da raça humana, não é? Então, mesmo diante, repito, da humilhação de Adão e Eva terem sido expulsos do Éden, Deus não os privou de terem filhos, não. Apesar não é, das dores que acompanhavam o nascimento de um filho, porque isso aí foi punição, né? Gênesis 3,16, eu vou ler que está aqui pertinho, diz assim, olha, quando Deus disse à mulher, a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, embora as dores fossem aí de algum modo punição pelo pecado que eles cometeram, Eva não deixou de reconhecer o caráter gracioso, misericordioso que era ter filhos. Por isso, quando o mais velho nasceu, ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Coisa linda, não é? O reconhecimento de que Caim foi o primeiro, uma bênção, uma dádiva de Deus. Alguns acham, preste atenção no que eu vou dizer aqui, alguns acham que Eva supôs que Caim seria o cumprimento daquela promessa que Deus fez de reverter o mal que se instalou no mundo com a desobediência do casal. Ela, como o profeta Samuel, se equivocou nessa compreensão. O profeta Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, Samuel foi chamado para ungir um rei a Israel, ou para Israel. Veja lá, amor. 1 Samuel 16, 6. Ele foi até a casa de Jessé para ungir o rei substituto de Saul. Vejam as palavras de Samuel quais foram. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido.
É claro que Samuel estava equivocado. A ideia de que seria aquele que Deus ungiu no sentido do Salvador, o prometido lá em Gênesis, que seria da semente da mulher. Eva, quando teve Caim, muito mais do que Samuel, obviamente, pensou, então Deus respondeu, Deus atendeu, Deus cumpriu, melhor dizendo, sua promessa. Nasceu aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Nós temos já aqui uma importante lição, viu, gente? Ninguém, por mais desejoso que esteja, sabe de quem ou o que o seu filho será. Quem será o seu filho no futuro, o que ele fará, né? Quem ele se tornará. Ninguém pode fazer isto. Eva já nos deu a primeira lição. Ela teve Caim, Deus havia prometido naquele contexto que o mal seria erradicado, né, do mundo, e através do nascimento do Messias, que seria a semente da mulher. E ela então, vendo Caim nos seus braços, imaginou. Então, né, muitos entendem que ela pensou dessa forma. Caim, infelizmente, não foi nada disso, né? Se Eva realmente pôs os olhos nele, como se estivesse vendo o Salvador, quem poderia garantir que, muito pelo contrário, Caim se tornaria um inimigo de Deus, que é o que acabou acontecendo mais tarde. Então, observe agora uma coisa. O nome Abel, que é o nome do segundo filho, significa vaidade. Isso é outra coisa interessante. Era como se Eva já estivesse satisfeita em trazer ao mundo o Salvador, Caim, e agora um segundo filho poderia ser considerado uma vaidade, né? Outro engano dela, não é? Ainda dentro desta lição a ser avaliada aqui, é bom lembrar que quanto mais a gente espera de alguém, tanto maior pode ser a glória, se der certo, se for exatamente aquilo, como também a decepção. Então precisa tomar cuidado. Imagine a decepção de Eva, ao perceber que Caim não era nada daquilo que ela pensava e esperava. Então, quando nós menos esperamos das pessoas, menores serão as nossas decepções. Não estou falando de confiança não, gente, viu? Não estou falando que nós não devemos confiar nas pessoas, não é isso não. Estou dizendo que quanto menos nós esperamos das pessoas, coisas boas e etc e tal, tanto menor podem ser as nossas decepções. Porque, na maioria das situações, são favores, não deveres, não é? Quando nós esperamos que as pessoas nos ajudem em determinadas situações. E no caso de filhos, a decepção certamente também será menor se nós carregarmos os nossos filhos com expectativas enormes, muito grandes, e esperarmos que eles se transformem e se tornem pessoas de acordo com os nossos sonhos, os nossos anseios. Não há nada de mal em você planejar, e precisa planejar a vida de um filho. Mas cuidado, porque eles não serão necessariamente o que nós desejamos que eles sejam. É preciso colocar tudo isso nas mãos do Senhor. Quanto à parte que coube a Adão, do mesmo modo como ele tinha a sua ocupação, seu trabalho, assim também os seus filhos foram ensinados a trabalhar. Vocês viram aí? Abel foi ensinado a pastorear, cuidar das ovelhas, né? E Caim aprendeu a lavrar, aprendeu a cuidar do campo, né? O capítulo 1 de Samuel, capítulo, falei 16, né, amor? A Fabiola está perguntando aí, 16, versículo 6. Bom, apesar de Adão ter formado seus filhos, ensinado o trabalho para os seus filhos, a parte ainda mais importante diz respeito à educação recebida quanto à fé, a necessidade de cultuarem a Deus oferecendo sacrifícios. Os sacrifícios que Caim e Abel ofereciam a Deus não era invenção da cabeça deles, não. Eles receberam instrução, educação, receberam uma formação no âmbito da fé, que era muito mais importante do que qualquer outra coisa que eles vieram aprender. Adão sabia que era preciso ensiná-lo sobre Deus e como viver para agradá-lo, porque afinal de contas, Caim e Abel nasceram no estado de pecadores, eles herdaram dos seus pais isso aí, não é?
Então, Adão, melhor do que ninguém, conhecia os dois lados, né? Ou seja, Adão conhecia os benefícios de estar sujeito à vontade de Deus, né? Fazendo o que lhe agrada, como conhecia as consequências de desobedecer, de rejeitar a Deus. Adão sabia muito bem. Então, ninguém melhor do que Adão para ensinar os seus filhos que o melhor a fazer na vida seria obedecer a Deus, né? Então, a partir daqui, nós vamos analisar os caminhos opostos que Caim e Abel seguiram. O primeiro tópico, amor, que eu peço a você que coloque aí, é o seguinte: o relacionamento de Caim e Abel com Deus. Viu, gente? O relacionamento de Caim e Abel com Deus. Talvez você pense assim, mas o problema aqui não tem a ver com o relacionamento entre Caim e Abel? Bom, a resposta é sim, tem razão. O problema, o fulcro aqui, ou o foco também, não é? Da questão é o que aconteceu entre eles lá, Caim e Abel. Mas não em termos de causa, fundamentação. O trágico desfecho que nós conhecemos desse relacionamento entre esses dois irmãos é descrito sem indicar alguns detalhes. Não é descrito sem indicar alguns detalhes importantes. O não fez uma diferença agora aqui, hein? Então vou repetir para não confundir vocês. O trágico desfecho que nós conhecemos do relacionamento entre Caim e Abel não é descrito sem indicar alguns detalhes importantes. Estou falando do texto. O texto não descreve, não vai lá, Moisés não vai lá e escreve: e Caim, filho de Abel, matou o seu irmão. Não. Ele vai colocar detalhes. Boa noite, seu Bonora. Boa noite. E o Vitor também. Hello, boa noite. Boa noite, Rose. Boa noite, Vitor. Sejam bem-vindos, seu Bonora. Já falei de vocês hoje aqui, viu? E já oramos agradecendo a Deus pela sua recuperação e orando em favor dela, tá bom? Muito bem. Dentro deste tópico aí, o relacionamento de Caim e Abel com Deus. Segundo ponto que eu quero enfatizar, antes de olhar para a oferta que eles foram ensinados a apresentar a Deus, nós precisamos lançar os olhos sobre os ofertantes. Então, antes de olhar para os frutos da terra que Caim levava, que Abel levava, não, Caim levava, desculpe, né? Antes de levar os sacrifícios, né, a oferta dos rebanhos de Abel que eram levados, os nossos olhos, Moisés nos faz lançar os olhos sobre a pessoa de Caim e sobre a pessoa de Abel. Muito bem. Veja o que Salomão diz sobre isso lá em Provérbios 15, 8. Veja a coerência da palavra de Salomão com o que está escrito em Gênesis. Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. O que é que Salomão diz em Provérbios 15, 8? O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então, Salomão diz, o sacrifício do perverso. Então, ele considera perverso e o sacrifício dele segue a tendência do perverso. É o que Salomão está dizendo. E é o que está posto aqui de algum modo. Então, Caim era um homem de caráter difícil, rebelde. Uma fé, meus irmãos, complicada. Isso se percebe não apenas pelo fato de ter ciúmes de Abel, não, viu? Mas o próprio Deus descreve o seu perfil. Veja lá, amor. Nós já lemos, mas repita para mim, por favor, os versículos 6 e 7 de Gênesis 4. Gênesis 4, 6 e 7, por favor. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim não vinha procedendo bem, não.
o que é uma forma para descrever uma conduta réproba ou reprovável, que se manifestou posteriormente, inclusive na conversa que ele teve com Deus a respeito da morte do seu irmão. A narrativa de Gênesis coloca as coisas exatamente nessa ordem. Primeiro, Deus julgou o ofertante. E somente depois Deus decidiu sobre a sua oferta. Isso está nos versículos 4 e 5 de Gênesis 4. Amor, por favor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então alguém poderia dizer assim, bom, Caim se irou porque Deus não aceitou o seu sacrifício. Não, calma aí, gente. Caim já vivia uma vida complicada. Caim não vinha tendo um comportamento aceitável diante de Deus, não. A vida, pessoa de Caim, estava numa direção oposta, totalmente oposta à vontade de Deus. Então note que, apesar de ambos, Caim e Abel, receberem as mesmas instruções e haverem herdado a mesma natureza decaída dos seus pais, esta natureza decaída se acentuou muito mais na vida de Caim. Ambos sabiam as mesmas coisas, Abel e Caim sabiam as mesmas coisas. E ambos eram, por natureza, igualmente culpados e necessitados de oferecerem sacrifícios a Deus. Entretanto, a oferta de Abel estava intimamente relacionada ao seu temor e fé em Deus. Olha onde nós vamos ver isto, amor. Em Hebreus 11, versículo 4. Lá nós vamos ver menção da fé e do comportamento de Abel diante de Deus. Ouçam. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo, depois de morto, ainda fala. Desse modo, meus irmãos, nós não estamos diante de algum problema de natureza interna na família. Porque meu pai Adão, porque minha mãe Eva, um problema. Não estamos aqui diante de algum problema de sonhos não realizados. Porque eu queria ser dono da terra, mas meu pai Adão não deixa, porque minha mãe Eva. Nós não estamos aqui diante de alguma preferência filial. Não é um ciúme ocasionado porque Adão gostava mais de Abel do que de Caim. Porque Eva gostava mais de Abel do que de Caim. Não. Nada é dito sobre alguma preferência do casal em relação a Abel, como foi o caso de Jacó com José e Benjamim, lá em Gênesis 37, versículos 3 e 4, o que gerou a inveja de todos os irmãos de José. Não incluiu Benjamim na situação, mas José foi, assim, uma vítima do ciúme cruel dos seus irmãos. Gênesis 37, 3 e 4. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Odiaram seu irmão José. Caim podia reclamar de quê? Falem para mim. Que Abel era mais querido por Adão, por seu pai, pela sua mãe? Não. O problema aqui era muito mais sério. Não é? Agora, vejam só. Também eles não estavam com problemas financeiros em casa. Não há esse tipo de problema aqui, não é? Não havia nenhuma crise de independência. Eu quero sair de casa, viver minha vida, como muita gente faz hoje, não é? Eu estou cansado de ver com os meus pais e cumprir ordens e tal. Quero a minha independência financeira, quero a minha independência, quero tomar minhas decisões, quero ter minha própria casa, minha vida, Bom, era uma questão meramente relacionada ao caráter de cada um. Meramente não em grau de importância não, viu? A questão era isto aí. O caráter de Abel era terrível. Ele era um homem perverso, um homem mau. Nós vamos ver isso em outro texto mais para frente. Então, calma lá. Não acha que eu estou colocando muito peso não, viu? É próprio Deus que vai falar isso depois. O caso de Caim. Né? Como nada passa despercebido aos olhos de Deus,
Caim foi advertido. Deus avisou sobre o caminho em que ele estava, como a maldade estava progredindo no seu coração e também da sua responsabilidade quanto a se dominar. É o que nós lemos lá em Gênesis 4, no versículo 7, amor. Veja aí. 4, 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus falando a Caim, gente. Tem umas coisas do Velho Testamento que eu vou falar para vocês. Não entra na minha cabeça, não. Essa é uma delas. Deus, Criador do universo, Senhor absoluto, majestoso, vem a uma criatura insignificante, se inclina para conversar com ela, fala assim: Caim, pensa, o que você está querendo fazer? Caim, olha para a sua vida. Que situação? O pecado está batendo na sua porta, Caim. O desejo que você tem, Caim, de pecar, vai ser contra você, Caim. Mas você tem poder de dominá-lo. Gente, é Deus falando com Caim. Não era nem o pai, Adão. Ô, Caim, vem aqui, vamos ter uma conversa. E eu lá na frente vou dizer um pouco sobre isso aí, viu? Mas era Deus virando para Caim e falando assim: Caim, o pecado está batendo na porta. Você está desejando o pecado e isso vai ser contra você mesmo. Você tem o poder de dominar isto, Caim. Presta atenção. Todos esses elementos que eu elenquei aqui estão completamente fora da esfera de ação de Adão ou de Eva, como pais. Era uma questão totalmente relacionada à condição da comunhão de cada um deles com Deus, de Abel e de Caim. Qualquer esforço e qualquer empenho externo não seria capaz de decidir uma questão de cunho espiritual. Não. Quem poderia tratar esse assunto já estava fazendo isso, que era o próprio Deus, e estava conduzindo como era preciso. E apesar dos alertas de Deus, apesar das instruções dadas a Caim, ele preferiu seguir os intentos do próprio coração. É isso que eu falei, gente. Tem coisa no Velho Testamento, não entra na minha cabeça, não. É que nem aquele caso lá da conversa de Deus com Moisés. Aí discutir com Deus, Moisés, fala sério, né? Aí Caim vai fazer a mesma coisa. Bom, isso nos leva ao segundo tópico. O segundo tópico diz o seguinte: a decisão de Caim e as suas consequências. Vamos lá. Anotou aí, amor? A decisão de Caim e as suas consequências. Note, meu irmão, minha irmã, que apesar da maneira clara como Deus confrontou Caim com os seus pensamentos, com as suas terríveis intenções, Caim planejou meticulosamente dar um fim no próprio irmão. Vamos ler aí Gênesis 4:8, por favor, amor. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Mais uma vez, é importante salientar que Adão e Eva não respondiam pelo caráter e as decisões dos seus filhos diante de Deus. Deus estava muito bem inteirado das intenções de Caim. Ao que tudo indica, nem o próprio Abel tinha noção da maldade que se passava no coração do irmão. Ao que tudo indica, nem Adão ou Eva tinham noção do que Caim estava por fazer e era capaz de fazer. Isso aconteceu bem lá na frente com os filhos do sacerdote Eli. Lá em 1 Samuel 2, de 22 a 25. Então veja, enquanto a minha esposa procura lá, vou lembrar, Adão e Eva não tinham condições de interferir num problema de natureza espiritual da vida de Caim. Eles sequer perceberam o que estava acontecendo com este homem. Então, 1 Samuel 2, 22 a 25, veja o que aconteceu, o que estava acontecendo com os filhos do sacerdote Eli. Veja lá.
Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Olha que coisa! Lá era Deus falando, aqui era Deus falando com Caim, não é? Deus falando com Caim. Lá era Eli, falando com seus filhos. Mas o texto diz assim: Deus não ouvia suas orações, porque Deus estava já planejando dar um fim nos filhos de Eli. Então, os pais, meus irmãos, podem até minimizar determinados problemas vividos no âmbito familiar. Isso é muito importante, viu? Podem minimizar. Mas é preciso lembrar que cada um responde por si diante quando o assunto tem a ver com a fé, né? E Deus. Então um pai não responde por um filho já crescido, consciente e que toma atitudes e responde pela sua própria fé diante de Deus. É preciso parar um pouco e refletir nisto. Adão e Eva não foram omissos. Não foram omissos. A questão de Caim era uma questão entre Caim e Deus. Adão, se soubesse disso, poderia ter chamado Caim, ter uma conversa severa com ele, mas não aconteceu com Eli a mesma coisa? E qual foi o resultado? Eli quis salvar a vida dos filhos, mas Deus tinha outros planos, porque eram homens contumazes, eram homens cuja fé estava totalmente comprometida. E aí, meus irmãos, se o meu problema é com você, se o meu problema é com meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, se os problemas das minhas filhas são comigo, então elas podem orar, pedindo a Deus que tenha misericórdia. Mas e se esse problema é com Deus? O que ele está dizendo? Diz seus filhos. Se os problemas de vocês são com Deus, quem é que vai interceder por vocês? Ninguém. Porque a questão é direta, é contra Deus. Vocês estão afrontando Deus. Foi o que Eli disse. E é o que Caim estava fazendo aqui. Caim falou com Deus e afrontou a Deus. Então pode ser que alguém se pergunte sobre a percepção que Abel ou Adão e Eva, como eu falei agora há pouco, deveriam ter em relação a tudo isso que estava acontecendo com Caim. Entretanto, meus irmãos, é preciso considerar que uma coisa tão séria assim, tão grave, poderia ser acobertada de tal maneira que, como nós vimos no texto, Abel foi convidado pelo irmão a um passeio no bosque, no campo, e ele acompanhou o irmão até lá. E devem ter batido papo, foram lá conversando, e Abel foi que nem uma ovelhinha levada para o matadouro sem qualquer interferência dos seus pais. Se Adão e Eva julgassem que os irmãos andando juntos eram um perigo, obviamente que Adão estaria lá ou não permitiria que isso acontecesse. Mas houve uma ampla liberdade e Caim então chama Abel e Abel tranquilamente vai com seu irmão para a morte. Mas eu repito, fora dos olhares de Adão e Eva, mas não fora dos olhares atentos de Deus. Agora, fato consumado, Deus volta a ter uma conversa com Caim. Veja lá, amor, Gênesis 4:9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou tutor de meu irmão? Não, outra coisa. O negócio meu Deus do céu. Como esses homens falavam com Deus desse jeito? É muita ousadia. Apesar da truculência de Caim, da sua natureza decaída e má,
Deus já havia chamado anteriormente e alertado. Né? Agora, mais uma vez, apesar da gravidade dos fatos, porque Abel já estava morto, embora Deus o pudesse punir no mesmo modo como Caim agiu, primeiro Deus confrontou Caim consigo mesmo. E mais uma vez, aí vem Deus, né, aquela natureza tranquila, extraordinária, maravilhosa, assim, Caim. O sangue do seu irmão está clamando. Né? Cadê o seu irmão? A resposta de Caim é um negócio absurdo. Ele veio para Deus, por acaso sou eu tutor do meu irmão, guardador do meu irmão? Né? Sem medir consequências. A natureza decaída falou muito mais alto do que as claras atitudes, né? Malignas. Olha só, quem diz isso agora é lá em 1 de João 3, 11, 12. Né? Eu disse que eu não estava colocando muito peso sobre Caim, não, viu, gente? Então, sem medir qualquer consequência na conversa com Deus, na resposta com Deus, então a natureza decaída falou muito alto, né? E aí João vai chamar isto, vai qualificar isso de uma maneira pesada. Olha lá, escutem. 1 de João, 3, capítulo 3, 11 e 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Vejam aí, a Bíblia explicando a própria Bíblia, é Deus falando através de João. Né? Então João, sob inspiração de Deus, está relatando, está explicando qual era a visão de Deus acerca de Caim. Primeiro, João diz assim, irmãos, vamos amar uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno. Olha que coisa, era do maligno. Não é João dizendo, meus irmãos, é Deus que estava lá no Éden, que presenciou a tudo e que agora usa o apóstolo João para descrever ou discorrer sobre quem era Caim, dizendo que ele era um homem perverso, ao passo que Abel era um homem justo. Então, por mais duro que assim pareça, João diz que Caim era do maligno. Certamente isso dói, não é? Mas é Deus falando sobre o que aconteceu lá dentro do ambiente da primeira família. Muito lamentável, não é? A terra precisava ser povoada. Abel era um homem amado por Deus e morreu até por causa disso, por ser amado por Deus. Certamente deveria ser amado pelos pais, mas nada disso foi levado em conta. E agora? As consequências vieram, não é? E quais foram essas consequências? Mas antes de analisar o veredito, a sentença que Deus deu a Caim, vamos considerar algumas coisinhas aqui. Primeiramente, Caim é posto diante do grande juiz. Então não havia tribunal, não havia corte para se unir e julgar Caim. Nem Adão foi chamado para fazer parte disso aí. Deus, o grande juiz, chamou Caim. E agora, segundo lugar, quando Deus o pergunta, quando Deus o questiona, o inquire, não é? A respeito do que ele havia feito, Caim se declara inocente. Não é? Versículo 9, quando nós lemos lá, pode repetir aí, amor, por favor? Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Não sei. Claro que ele sabia. Caim já não existia mais, né? Mas ele se declara de algum modo inocente, ele não sabe o paradeiro do seu irmão. Mais do que isto, né? Agora, além de assassino, Caim também se tornou um mentiroso. Olha que coisa. Será que ele não podia imaginar? Gente, eu estou falando com Deus. O Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe que eu aprontei. O Senhor sabe que eu fiz o que é mal, porque o Senhor viu, o Senhor estava lá. Né? Não. Como o pecado cega, Caim não podia ver isto. Boa noite, Laurivete. Bem-vinda. Deus te abençoe, viu, minha irmã? Então, Caim, olha só, diante do grande juiz, se declara inocente
além de assassino agora se torna um mentiroso, afronta Deus, meu Senhor. Não entra na minha cabeça. Afronta Deus, subestimando e talvez até lançando sobre Deus a competência de responder à própria pergunta que Deus fez. Pergunta assim, ô Caim, onde é que está seu irmão? Caim fala assim, essa pergunta aí você devia fazer para o senhor. O senhor é que é o cuidador de tudo aqui. O senhor é que é o gerente. O senhor é que é o governador. Não criou, o senhor criou tudo. O senhor está em todo lugar. Então o senhor deveria responder essa pergunta. Eu não. Olha que afronta, não é? Então, todo esse comportamento e as suas medíocres justificativas só tornaram Caim ainda mais culpado do que ele já era, não é? Diante de tudo que ele havia feito. Então Deus afirmou. Deus não é como nós, homens não, né, gente? Então, Deus poderia ter ficado furioso na hora e agido de uma maneira assim, e consumido Caim na mesma hora, não é? Mas não. Quer falar alguma coisa? O sangue do teu irmão, disse Deus, não é? O sangue do teu irmão clama da terra a mim. Talvez Caim houvesse enterrado, né, Abel em algum lugar, e além disso, interessante isso aqui, o termo no plural, né, pode indicar como Caim interrompeu não apenas a vida do irmão, mas também da descendência. Né? Que coisa! Matando Abel, Deus havia mandado, né, Adão e Eva crescer, se multiplicar e encher a terra. Caim faz, ele vai na contramão, ele tira uma oportunidade para que esta ordem fosse obedecida. Olha que coisa, não é? Então, agora sim, diante disso, Deus toma algumas decisões. A primeira delas, amaldiçoa Caim. Ele não teria uma morada fixa em nenhum lugar da terra. Ele seria, em segundo lugar, conhecido por essa tragédia onde ele fosse. As pessoas o evitariam. Fala assim, esse é Caim. Você imagina, gente, é o primeiro assassinato no mundo, né? História. Onde Caim aparecesse, ele estava carimbado. As pessoas iam olhar para ele, esse é o que matou o irmão. Primeiro, né? O mais velho, fez isso, devia cuidar e fez o contrário. A terra, coisa interessante, onde ele havia enterrado o próprio irmão, já não ofereceria o seu melhor para Caim, não. Vejam lá em Gênesis 4:12, o que é que está dizendo aí? Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, será fugitivo e errante pela terra. Quando lavrares o solo, não lhe dará força, não lhe dará força. Vejam só, não vai te oferecer do melhor e do bom, não. Você vai multiplicadamente se esforçar para tirar da terra o seu sustento. E outro ponto aqui, faz parte desta dura sentença, mas justa, a sua própria consciência jamais o permitiria viver em paz. Caim nunca esqueceria daquela tragédia, não é? Então, diante deste grande e justo veredito, meus irmãos, caminhando para as nossas conclusões, Caim, muito assustado, não se vê em condições de suportar as consequências dos seus atos. Não. Entretanto, Deus, na sua infinita misericórdia, ainda promete poupá-lo da fúria humana. Da fúria humana. Veja lá, Gênesis 4, 13 a 16, amor. É o último texto. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então, o que Deus fez? Deus manifesta sua misericórdia, não punindo Caim imediatamente, não acabando com a vida dele ali, mas diz assim,
que os homens não dariam cabo da vida dele. Não é porque se alguém maltratasse Caim, ele seria punido 7 vezes mais. É o que Deus diz a Caim. Nesse ponto, Caim deveria ter paz, porque Deus o pouparia, repito, da fúria humana. Não é? Em determinada ocasião, Davi esteve numa situação muito parecida, não é? E Deus deu a Davi a oportunidade de decidir o que ele preferia como disciplina da parte de Deus, não é? Enfrentar os seus inimigos, não é? Enfrentar pestilência, doença, enfermidade. Eu lembro que a resposta de Davi a Deus foi assim: caia eu nas tuas mãos, ó Deus, mas não caia eu nas mãos dos homens, porque tu és rico em perdoar. É a misericórdia de Deus. Deus então poupa Caim da fúria humana. Então, finalizando, na conclusão, claro, né? Concluindo agora, vamos às nossas aplicações. Em primeiro lugar, família segue permanecendo uma instituição que precisa de toda a atenção que nós pudermos dispensar com muita prioridade, porque dentro da nossa casa é que surge tudo que for bom e aquilo que vier a ser ruim também para a sociedade. Nasce dentro da nossa casa. Então a nossa casa merece prioridade, muita atenção. Diariamente, segundo ponto, estamos presenciando situações que causam preocupações, porque atingem os alicerces do lar. Então eu não estou aqui apontando os problemas da família, estou apontando os problemas que fundamentam a família. As famílias hoje. Areia. Tem muito alicerce arenoso por aí, onde as famílias estão sendo edificadas. Não há verdades absolutas. Pais não têm verdades absolutas para chegar e ensinar os seus filhos para dizer isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso aqui é vontade de Deus, isso aqui não é. Existe céu, existe inferno. Nós estamos com problemas no fundamento, no alicerce. Isto é grave, isso é muito sério. É preciso olhar para isto. Terceiro ponto. Os cristãos devem estar atentos no cumprimento do seu papel quanto a edificar o seu lar sobre sólidos fundamentos. Isso nos transporta ao Salmo 127, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quarto ponto. Os pais, mesmo tendo compromisso e responsabilidades em relação aos seus filhos, não devem se desesperar quando certas situações fugirem ao seu controle. Isso vale principalmente para pais que têm filhos crescidos, que já estão vivendo fora de casa, que estão lançando as suas sementes e os pais não têm a mínima ideia dos caminhos por onde andam seus filhos. Prestem muita atenção. Você quer colocar sobre você um fardo que vai além do que a Bíblia manda? Então, seu filho saiu de casa, assumiu o compromisso de viver corretamente. Ok, como é que você vai acompanhar e controlar isto? Enquanto o filho está debaixo da tutela dos seus pais, no mesmo lar, no mesmo teto, então ele precisa observar os princípios que os seus pais estabelecem, porque tudo que o filho decidir é da responsabilidade dos seus pais. Agora imagine, saiu de casa, contrariando o pai ou não, né, com apoio, com aval ou não, hoje em dia tem muito disso, é preciso estudar fora, etc e tal. O filho tem que ter consciência, olha, cuidado, porque se você semear o que é bom, você vai colher o que é bom. Mas se você semear o que é ruim, a justiça não virá atrás dos pais. Se o filho for maior, ele vai responder pelos seus atos. Diante de Deus não é nada diferente, gente. Não é mesmo. Quando um filho atinge certa idade, os pais não serão procurados para responder pelos filhos. Eles vão responder pelas suas ações na sociedade e diante de Deus. Então, agora, o pai quer socorrer o filho? Claro, isso é natural, a gente vai entender isso, mas eu não estou dizendo que biblicamente, não estou dizendo que Deus manda que os pais assumam a responsabilidade de carregar sobre seus ombros seus filhos até o último dia da sua vida. Ninguém suporta isto, gente. Ninguém suporta. O que a Bíblia diz é: deixará o homem o seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne.
E isto é bíblico. Deixará seu pai e sua mãe. Agora, quem é o pai e mãe que consegue viver em paz, preocupado todo dia e carregando sobre a sua cabeça as coisas que os filhos adultos estão fazendo, muitas vezes inconsequentemente, sem pensar, sem refletir, não acatando a orientação que vem dos seus pais. Pensem, não carreguem esse fardo. Agora, quer ajudar o seu filho? Claro, é preciso. Se ele está precisando de ajuda e você pode, ajude-o. Mas a Bíblia não manda você carregar esse fardo, porque você não vai suportar. Bom, cada um sempre responde individualmente diante de Deus, de modo que não há o que possa ser feito no âmbito da fé, no sentido de absolver ou mesmo condenar, sob qualquer condição. Um pai não pode ir lá na mão de Deus, tirar o filho de lá e falar assim, não, Deus, não, peraí, é meu filho, não põe a mão nele não. Não, você não pode fazer isso com a justiça comum humana, gente. Como um pai vai tirar no filho das mãos de Deus? Seja para favorecer, claro que nenhum pai vai fazer isso, mas seja para disciplinar, aí vai querer... Não tem como. Não é? Sexto, quando as coisas perderem certos rumos, pais, o melhor a fazer é buscar em Deus orientação para trazer o equilíbrio e a paz ao seio familiar. É preciso que haja paz no lar. Se não houver paz no lar, não haverá paz no mundo, na sociedade, em lugar nenhum. Porque, como dizem, família é a célula máter da sociedade. Em último lugar, por fim, Deus sempre usará de misericórdia, mesmo diante das mais difíceis circunstâncias, porque Deus é simplesmente maravilhoso. Não é? O filho está difícil, está numa situação quase que perdida, não tem mais jeito. Tem, está vivo. Nada tem mais jeito depois que já deixou o mundo. Mas enquanto estiver no mundo ainda tem jeito. Dobra o joelho, roga a Deus, está nas mãos do Senhor e Ele abrirá os caminhos, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a aprender com mais esta antiga história. Amém. Muito bem, vamos cantar ou vamos orar? Escolher alguma coisa, amor? Eu escolhi o Junto a Ti, Senhor. Então tá, vou virar para cá o microfone para a gente poder cantar. O presbítero Nilson lá tá de olho em mim, né? Então vamos cantar, tá bom? Coloquei nos comentários. Tá aqui, do meu ladinho, letra. aqui, ó, viu? Aqui, ó. Cadê meu olho? Tá, não dá pra ver, tá do outro lado lá. Vamos cantar. Junto a Ti, canta aí com a gente, por favor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser através da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, junto a Ti, Teu amor me envolve. Poder do Teu amor, face a face, hei de vê-lo meu Senhor e conhecer o amor que
fazer o teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor, junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti, minhas forças se renovam e me levantarei, como águia voarei no poder do teu amor, e me levantarei, como águia voarei no poder do teu amor. Ô, pessoal, perdão, né? Perdão, né? Fazer o quê? Caiu. Eu esqueci que eu coloquei aqui. Tava na beiradinha. Eu coloquei a câmera na mesa, na escrivaninha. E aí, na hora de virar o celular, caiu tudo. Vamos orar. Fabíola elogiou a galeria aqui, o meu altar aqui na parede. Vamos orar nesse momento e vamos pedir a Deus que tenha misericórdia das nossas famílias, tá bom? Feche seus olhos e vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, as nossas famílias estão nas tuas mãos. O Senhor sabe, ó Deus, de como esta tragédia ocorrida no início da história ensina. E como ensina? Ensina-nos, ó Deus, que nós respondemos pelos nossos atos, que nós precisamos andar nos teus caminhos. Que, ó Deus, desfrutar da tua aprovação é a melhor coisa que um homem pode pensar. Em termos de vida pessoal, em termos de família. E se um homem não andar nos teus caminhos, ele precisa saber, ó Deus, que há consequências, e elas não são boas, porque o homem, sem a tua aprovação, sem a tua bênção, sem a tua companhia, Senhor, este homem está perdido. E certamente vai tomar muitas decisões equivocadas, e não poderá se furtar a ter que responder por elas diante do Senhor. Tem misericórdia, ó Deus. Ajuda o nosso lar, abençoa a nossa família aqui, nossas filhas, as famílias que nos acompanham neste momento, aqueles que têm os seus filhos, aqueles que não os têm. Ó Deus, que o Senhor seja com cada lar, porque todos nós temos que estar atentos à Tua palavra e à Tua vontade para, ó Deus, desfrutarmos da bênção de viver uma vida feliz. Dá-nos uma semana abençoada e prepara-nos para os desafios que surgirão. Nós imploramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir a Márcia para segurar, porque eu vou impetrar a bênção sobre vocês, porque o pedestal está no chão, tá bom? Ok? Tá bom sim, tá ótimo aí, amor. Tá? Então, meus irmãos, recebam a bênção. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor nos dê paz, fortaleça as nossas famílias, fundamentando-as cada dia mais no alicerce firme, que é Jesus Cristo, ajudando-nos a tomar sábias decisões e a governar os nossos lares com muita sabedoria. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos dê oportunidades para sempre refazer o que se quebrou e viver vidas melhores. Pelas misericórdias de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, chegou a hora de despedir. Aí, amor, pode ficar do meu lado, senão você não vai saber se está me pegando, né? Fica aqui do meu ladinho aqui. Seguro, vem para cá. Ó. Segura aí. Cá. Então aqui, gente, nós vamos dar boa noite para vocês, tá? Segura aí, amor, por favor. Porque aqui, ó, tem a Zilda,
tem o Noel, a Elaine, a Ariane, tem a Lisbeth, tem a Joaninha e o Lafayette, tem também a Luana, o Bruno, a Dudinha, tem aí o Frester, a Francis Lene, a Yasmin, a Malu, tem a Laís, a Paulinha, Gabriel Hernandes, a Hilda, o Egídio, presbítero Nilson, Vânia, Júlia, Isa, Fabiola, Maria Xavier, Sidoca, Dulce, Dona Dulce, seu Nilson, a Ruth, o Rodrigo e a Jane, a Laurivete, o Júnior, a Ângela, filhas, Cleiton, Elaine Bubac, prima quer dizer, parente da Márcia, o presbítero Osmar, Ângela, Síndila, Odair Salete, Lloyd, Gabriel Mendes, Noêmia Esdras, Richard Fantin, Beth, a Alicia colocou a tia Sandra. Tia Sandra. Boa semana. Benedito. Seu Benedito também está aí. Que legal. Legal. Seu Benedito, Dona Lourdes. Marta Soares, Elias. Faz tempo, hein? Maria Jesus. Rose Vitor. Seu Bonora e gente. Como nós temos um carinho muito grande por vocês, ó. Obrigada, Fabiola. Uma semana feliz, abençoada e com a palavra de Deus guardada no coração. Uma semana muito feliz, tá bom? Só um minutinho. Não despluguem ainda. Era para ter falado na escola dominical, mas minha memória aqui, você sabe, né? 25 anos completos. Domingo, nós vamos comemorar o dia da escola dominical, sabia? Dia 20 de setembro a gente comemora o dia da escola dominical. Para aqui, parece que tá tremendo. E eu desafio você, como a nossa igreja, com a graça de Deus, estará aí de portas abertas, todos os nossos amados irmãos, aqueles que podem, é claro, serão muito bem-vindos para junto agradecermos pela existência da escola dominical. Então, irmãos, vamos fazer um esforço, 9 horas, lá na nossa igreja, e vamos fazer uma escola dominical muito abençoada, ok? É isso aí, gente. Conto com vocês. E terça tem live. Terça, reunião de oração. Quinta, estudo bíblico, com a graça de Deus, tá bom? Amor, então é isso. Vai lá no concluir, gente. Até breve. Beijo. Boa semana para todos. Amém.